pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast, Nova Vida Podcast. Este lugar é um lugar onde Deus tem nos abençoado e tem trazido histórias incríveis, pessoas incríveis. E hoje eu estou aqui com o nosso querido Seu José, um dos grandes homens de Deus que essa igreja tem. E nós vamos falar hoje sobre missões e sobre tudo dele. Então, com vocês, Seu José. Seu José, fala um pouquinho pra gente de você, da sua história. A gente quer te conhecer. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, né? Porque com certeza Ele quem providencia esses momentos, né? Eu estou muito grato a Deus por esta oportunidade. E o que acontece é que eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E vou falar um pouquinho sobre como aconteceu a minha conversão, né? A história na fé, né? Então, o que acontece? Em 1995, eu fui evangelizado no ambiente de trabalho, né? E depois eu fui para São Paulo e lá eu tomei a decisão firme, né? O senhor é daqui mesmo, natural de Juazeiro. Eu nasci no Crato, Ah, mas eu não conheço Crato, eu conheço mais Juazeiro. e é bem longe, né? É, Crato de Juazeiro. uhum. Só que eu morei 10 anos no Pernambuco, né? Mas eu estou mais no Juazeiro, Seu né? José, assim, é natural, eu percebo muito as pessoas, principalmente de Juazeiro do Norte, e do Nordeste, ter essa dimensão de viajar, de ir para outra cidade, de morar em outro local. Uhum. A galera tem muito disso, né? É muito É, natural, né? tem uns que voltam e outros não voltam, mas eu passei só 8 meses em São Paulo e voltei, né? E só agora, se Deus permitir, né? Mas foi em São Paulo que Cristo apareceu. Com certeza o Senhor permitiu que eu fosse lá e lá tomasse uma decisão que foi firme, né? E já está 29 anos, né? 29 anos. É, então 96. 95. 95. Uhum. Ficando velho. Eu tô começando a ficar. José, Uhum. primeiramente eu quero agradecer a Deus porque Deus tem feito com que este ministério tenha crescido grandemente. E prova disso é você estar aqui, pessoas de Deus, homens de Deus, que estão para edificar e edificar a sua vida. Né? Eu creio que aqui é um lugar onde nós temos liberdade para que Deus visite a tua casa, visite a tua família, visite o teu lar, nessas pequenas histórias. Então, São José, eu quero conhecer mais do senhor. Fala para mim, o senhor foi para São Paulo, chegou Uhum. lá, conheceu a Cristo, Uhum. veio-se embora para o Nordeste. Exatamente. Aí, enquanto eu estava lá, a minha esposa se converteu aqui na Igreja Batista, inclusive nessa igreja. Só que quando ela se converteu aqui, essa igreja era de madeira, entendeu? Conversa. Isso, É, o senhor lembra mais ou menos o ano desse? foi exatamente em 95. 95. Foi. Meu... Só que a Igreja Batista mudou daqui, né? Você sabe onde ela é agora, né? Não, não sei. É na Avenida Castelo Branco. Sim, A Batista da Convenção. não é que fica aqui em cima na... Acho que eu sei. Você tá falando. Eu sou É. assim, ó. Castelo Branco, beleza. Aí eu sei um ponto de referência, mas o resto, se você não me falar a Uhum. referência. Então, é, o Senhor, por sua misericórdia, Ele não quis que eu seja apenas só um membro, né? Ele quer que eu me envolva também, né? E a gente sabe que se dependesse da gente, a gente ficava só ali quietinho, só ouvindo, né? É bastante. Mas só que Deus, ele também me chamou para ir para o Sertão do Pernambuco em 2013. E eu fiquei lá ainda toda semana, eu fazia 2, 3 cultos no Sertão, né? E passei 10 anos indo Lá. para lá, indo para lá. Eu morava aqui e toda semana eu ia. Que é 150 quilômetros, fica perto da fronteira aqui, né? Sei. Aí então, depois de 10 anos e 3 meses, né? O senhor providenciou outro obreiro para lá.
Então, tá lá, tá uma benção, né? Tá andando. E graças a Deus. Essa igreja lá foi fundada pelo um pastor lá do Rio de Janeiro, em parceria com uma missionária que mora em Goiânia, né? Está uma benção lá, graças a Deus, né? Mas fala pra mim dessa história. Sua esposa foi batizada nessa igreja quando ela ainda era de madeira, essa igreja. Madeira. E dali vocês... A sua esposa já também de São Paulo ou não? Era daqui também? Não, ela é daqui. É daqui. E aí Ela nasceu no Crato também, mas ela de Juazeiro. Ah, Cresceu no Juazeiro. crescendo. Aí nisso vocês com a carreira da fé e foram, ela ia junto com o senhor pra lá, voltar, pra ir, voltar. Exato. É uma história corrida. Gente, é missão. Missão é você viver o id do Senhor. Aham. Aí, então, quando se trata de a pessoa, todo mundo que se converte é chamado para fazer algo na obra de Deus, né? Mas tem uns que têm uma dedicação maior, uma maior responsabilidade, e a gente fica sempre perguntando assim, qual é a estratégia para executar a obra, né, de Deus? A gente quer primeiro um avivamento, a gente quer que o Senhor nos capacite, e sem isso, né, não acontece. Mas uma das coisas que a pessoa mais pensa quando se trata da obra de Deus é a fé, né? A fé é o fundamento principal, né? Vai pela fé. E o que acontece? Aí eu pensando, olhando no que Pedro escreveu, né? Na sua segunda carta, aí tem algo para funcionar direito, tem algo para ser acrescentado, né? A fé. E as coisas que o apóstolo Pedro ele cita, se não for acrescentado, ele diz que nós somos cegos. Então, se a pessoa não está enxergando, e no sentido espiritual, né, que ele fala, então a pessoa é cego. E o cego vai para onde, né? Sem direção, Né? não sabe para onde está. Aí o que acontece? Quando se trata de nós se deixar, né, aquele que tem a visão, aí o que foi prometido lá em Joel 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então, no dia de Pentecostes se cumpriu. Então, uma das missões, algumas das missões das capacidades do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é dar visão ao jovem. E ao que tem mais idade, ele dá sonho. Os jovens terão visões e os jovens terão visões e os velhos sonharão. Aí o que acontece? O apóstolo Pedro diz que tem umas qualidades que, se não for acrescentada a fé, a pessoa é cega. Então, eu fiquei pensando assim, Senhor, e essas qualidades acrescentadas, cada um é responsável, né, para que essas qualidades sejam acrescentadas à fé. Aí o Senhor me fez entender que essas qualidades é como se fosse um degrau. Cada qualidade dessa é um degrau que você está. Quanto mais você sobe, mais vê distante. O apóstolo Pedro diz, olha, quem não tem essas coisas é cego e não enxerga ao longe. Não enxerga distante. Então, se enxergar perto, você está cego. Aí o que acontece? Aí eu fico pensando assim, eu quero ver, eu quero investigar se essas qualidades existem em mim. Porque se não existir, eu tenho que procurar que essas qualidades Então você está cego e não está vendo. Seja acrescentado, né? Porque se não tiver, ele diz que a pessoa é cega, né? Então, o que acontece? O jovem é responsável por enxergar, por ter visão, né? E o que tem mais idade é responsável por sonhar. E eu percebi que sonho pode ser também
é entendido como esperança. Sim. Esperança. Você sonha, você tem esperança. O que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 103, versículo 5? Que o Senhor renova a tua mocidade como a da águia. Então, como a águia precisa de ser renovada, né? A pessoa é renovada também. É, eu vejo como também Davi e Salomão, dentro do que o senhor está falando, Davi sonhava com o quê? Com o templo, a casa do Senhor. E aconteceu. Salomão só fez o templo, que é o famoso templo de Salomão, porque Davi sonhou com ele. E trazendo para a visão de hoje, as igrejas, todas as igrejas, o futuro das igrejas é a juventude. E os grandes homens de Deus, que estão há muito tempo, sonham com projetos gigantes, com coisas maravilhosas. Quem é que tem a força para fazer? Jovem. Davi sabia que não iria fazer. E Salomão, então, eu até preguei ontem sobre isso. Não sobre isso, mas sobre reinar. E Salomão, ele realiza o sonho do pai, que era o templo. Só que não era o sonho do filho. E aí, dentro do que a gente está conversando, para você ver como a palavra de Deus é maravilhosa, é verdade. Os jovens, eles têm a visão, eles têm a força, eles têm o fôlego, mas se não tiver o sonho, tem que ter a base do sonho. Aí eu fiquei perguntando assim, será que só o jovem tem visão? Não, porque José era jovem e José sonhou, Sim. né? O que aconteceu? Moisés tem 80 anos. Moisés não sonhou, mas teve visão. Ele viu a sarça queimando, Ele viu a terra prometida. não é? Então, o que acontece? Quando se trata assim de algo que a pessoa deseja para a obra de Deus, né? Suponhamos, qual é o seu sonho na obra de Deus, né? Como eu estava falando ainda agora há pouco com você, sobre as pessoas que nós fomos até elas ontem, Sim. que não tem, às vezes, um teto, né? E às vezes a família não acolhe. Então, em paralelo com isso, tem que ter um abrigo, né? Alguma coisa para abrigar essas pessoas, né? Fazendo só um parênteses, vocês estão escutando bomba, pá, e aquela coisa do fundo, né? A gente conversando aqui. Porque, gente, o Nordeste, ele tem uma tradição que é o São Pedro, que é o São João, na verdade, e depois o São Pedro. Então, é bomba, você vai escutar um monte de coisa e isso é natural, tá bom? Vamos continuar com o nosso papo? Tá bom, né? Tá Nosso papo bom, tá gostoso, tá né? legal. José, eu quero entrar, ó, eu quero entrar na questão de... Porque, assim, o primeiro ministério que nós temos é a família. O primeiro ministério que todo homem, toda mulher, começa na sua casa. Porque Jesus foi a Nazaré, e em Nazaré ele foi rejeitado. Uhum. E ele, não, esse daí não é o filho de fulano, esse daí não é... Não, esse... Porque cresceram com ele, porque viram Jesus se desenvolver. E como é que esse cara pode ser o Deus? Uhum. E como é que é essa barreira? O senhor enfrenta essa barreira? Como é que é? Como eu me converti lá, estava em São Paulo, e ela se converteu aqui, e minha esposa continua gostando de frequentar, né, de congregar a Igreja Batista, por seu respeito e está tranquilo, não tem problema com isso, né? Eu acho bom congregar na Assembleia de Deus, onde eu nasci na fé, então tudo bem com isso. Porque assim, qual uma das características do amor? Vamos supor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Capítulo do amor.
É isso que você falou. Tudo suporta. Então, o que Deus tem permitido, nós temos que ser suportado, né? Então, ela gosta de estar lá, eu gosto de estar aqui, e até onde Deus permitir. Se um dia ela desejar vir para cá e se eu direcionar, tudo bem. Vai ser bem-vinda, né? Eu falo assim, seu José, em questão, porque na nossa família, não só do casamento, mas também eu falo muito por mim. Você enfrenta, às vezes, a dificuldade de familiares próximos, né? E olham para a pessoa assim, "Poxa, como é que essa pessoa. Aquela rejeição que Jesus passou por isso também. Uhum. E eu quero já entrar, isso é uma deixa para a gente entrar no assunto do ID. E como é isso dentro de casa? Qual é o conselho que o senhor daria para um jovem que aceitou Jesus, que quer ter uma vida cristã, mas os pais são católicos, estão agora comemorando São Pedro, cachaça, bebida, festa? Como é que esse jovem Olha, eu me converti, eu tinha 27 anos de idade. jovem? O primeiro da minha família. Eu não tinha irmão convertido, nem pai, nem mãe. O Senhor já acessou parte da minha família através de mim. Então eu não fui perguntar, olhar para a dificuldade. O que me moveu foi a fé que o Senhor colocou no meu coração, a verdade que Ele revelou para mim, né, a sua graça. E aquele ali ninguém me convenceu, ao contrário. Eu sabia, eu tinha toda a convicção. Ninguém podia me influenciar, ninguém podia me fazer voltar atrás. Ou um exemplo que não está de acordo com a palavra de Deus, não fazia voltar atrás. Mesmo cheio de dificuldade, de defeito que eu tenho, eu me lembro até, porque assim, quando a pessoa olha para, meu Deus, eu tenho tanto defeito, como é que o Senhor me quer? Como é que o Senhor me aceita? A pessoa O senhor gosta de mim? aceitar Jesus. Pai, Jesus quer me aceitam. Jesus quer chamar a gente. Eu olhando para Davi, no Salmo 40, o que Davi escreveu, né? Salmo 40, versículo 11. O que é que você acha que os cabelos da sua cabeça tem em média quantos fios de cabelo? Faço nem ideia de quantos cabelos tem nessa cabeça. Segundo eu já pesquisei, que é em média de 100 mil a 150 mil fios de cabelo que uma pessoa tem. A média é essa, depende da pessoa, né? Aí o Davi falou assim, Senhor, as minhas iniquidades, não é pecado? Diz que a iniquidade não é pior do que pecado. São mais do que os cabelos da minha cabeça. São mais. O homem desse declarar publicamente, desse tanto de defeito. Por isso que eu mais sigo no coração de Deus, porque eu fico assim, meu Deus, quem eu sou? Eu só sabe quem? É o que está no Salmo 113, versículo 7 e 8. Que o Senhor tira do monturo. Mas através desse que o Senhor tira do monturo, a minha mãe se converteu, foi batizada. Mais 2 irmãos e minha irmã também aceitaram o Senhor Jesus. E eu creio que os outros também vão chegar. Né? Então, mesmo com essa fragilidade, né? Mas o Senhor tem agido. Porque, por mais que tenha aquele que não creia na minha pregação, mas Deus faz através da minha oração. Então, eu não tenho como voltar atrás. Eu fazer como Pedro falou. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem as palavras. Não tem outro caminho. Agora, já que nada me convenceu a voltar atrás, o que acontece? Enquanto a dificuldade, contra. E quando encontro as dificuldades, eu percebo
Os homens que encontraram dificuldade, né, e estavam na missão que Deus queria que eles tivessem. E eu percebo muito que quando a pessoa assim acha que não dá mais, ele chega assim no seu limite, chega ao extremo. Porque muitas vezes eu vou ser para você, você é jovem, mas eu não sei por que Deus é como se fosse literalmente, quase como se fosse literalmente. Quando tu passares pelas águas, tu não vai se afogar. E quando pelo fogo, também o fogo não vai te queimar. É quase como se fosse literal na minha vida. Eu passado muita aflição, né? E olhando para o que Jó quando chegou, Jó também chegou no limite. A gente pensa que foi só, a gente pensa que foi só Elias, Senhor. Me leva, não aguento mais. Mas teve o Jó, Moisés, Elias, Jeremias, Jonas, até o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ele diz: tendo o desejo de partir, estar com o Senhor. Dizendo para os filipenses, né? Sim. Mas, para contribuir com a fé de vocês, eu vou demorar. Mas eu estou tendo o desejo de partir, estar com o Senhor. E esse tendo significa uma ação em processo. Tendo. Aquilo que está acontecendo. Eu tendo o desejo de partir, estar com o Senhor. Porque é assim. Agora, por que o Senhor, no meu caso assim, se o Senhor quiser me dar mais anos de vida, né? Vai uns 100 anos para frente aí. Aí eu. Então, a gente tem que recorrer à palavra de Deus. Então, assim, meu Deus, eu tenho que recorrer à tua palavra. Eu tenho que citar vamos supor assim, um exemplo, né? Eu não entendo de direito não, né? Mas eu só sinto um artigo da lei, né? Aí quando eu estou assim, quando as coisas vêm muito sobre mim, muita dificuldade, o que acontece? É como diz no Provérbio 20, né? Está até citando para o irmão antes. Provérbio 20, 24, diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode ele entender o seu caminho? Jeremias 10, 23 diz: não cabe ao homem dirigir os seus passos. A pessoa pensa, eu faço isso, faço aquilo. Não cabe ao homem. Ele tem que se entregar ao Senhor. Tem que se entregar. Então o que acontece? A gente quer andar por certo lugar e Deus diz: não é por aí. Porque Deus é quem direciona. Então o que acontece? Agora, eu creio que quando Deus quer que você, né, mudar a tua rota, a tua direção, eu creio que ele já começa a colocar uma expectativa no teu coração. Ele já coloca uma expectativa. Ele já vai anunciando logo de algum tempo, né? Vai anunciando. É interessante, eu olhando a palavra do Senhor, ela diz, acho que lá em Colossenses, que do Senhor é o querer e o realizar. Então, primeiro Deus coloca a vontade no coração do ser humano. E essa vontade, ela pode ser rejeitada? Pode. Por quê? Como é, né? Com muitas pessoas, né? Jesus disse para Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz, né? Com seus pintinhos, guardar vocês. E vocês não quiseram. Quando nós não queremos o que Deus quer, ele diz, você não quis. Está debaixo, né? Deus está chamando e está todo momento. Eu quis e ia realizar, agora você não quis. Então tem coisa na nossa vida, e principalmente assim em relação à obra, né? Deus quer e chega o tempo dele realizar. Eu começo assim, às vezes eu tenho assim, emoção e esperança.
talvez não faça, não seja nada importante, né? Talvez não seja nada importante. Mas é o que eu pensei, é o que eu imaginei, é o que eu. Porque, Senhor, eu digo assim, Senhor, já que vivo assim no anonimato, eu devo pensar numa coisa que. Já eu oro assim, Senhor, eu não conheço, eu não sei o nome das nações. Mas, Senhor, sobre toda a nação, Senhor, manifesta o teu poder, a tua glória, faz maravilha, Senhor. Resplandece a glória e liberta. Então, assim, já que o que tem mais idade de sonho, né? Eu não tenho, assim, a idade de dizer assim, Tô sonhando. preferencial não, né? Mas mas eu já passei dos 50, né? Aí o que acontece? Como eu tenho que ter esperança, eu tenho que sonhar, aí se eu, pelo menos assim, se for a tua vontade, né? Se eu querer que está aqui for do Senhor, se realiza. Se não for do Senhor, não se realiza. Né? Porque tem isso. O querer de Deus que está no meu coração é de Deus, se realiza. Se eu concordar, se realiza. Sim. E se não, E às vezes também, né? É o nosso agir, né? é. Porque senão você. Deus tá falando, tudo bem. É igual falou com Josué, né? Vai, bom ânimo, eu sou Uhum. contigo. Então, isso até para ser assim de uma condição, por exemplo. Então, eu fiquei assim pensando que em certo lugar, se Deus um dia permitir, ter assim um mural onde eu pudesse colocar todas as bandeiras de todas as nações e ali está representado ali, eu estou orando por aqui da e quem chegar lá podia orar também, entendeu? Isso é uma coisa assim, pode não fazer sentido nenhum, né? Mas Sim, é o senhor assim, disse que sabe? fosse um quadro Uma coisa que representasse, que tivesse todas as nações sim, ali, todas as poderia bandeiras ser ali. até o globo mesmo. É, O pastor Lucinho Barreto, é, eu acompanho ele, e ele tem na casa dele um globo, é. né? Ah, Aquele globo, ele faz a oração globo já, justamente já eu nessa. passei nas bandeiras assim, miniatura, né? Miniatura. Sim, menores, É, fotos. miniatura. Tipo assim, né? Então, assim, o que eu queria, assim, que tivesse bem representado, né? Não sei se é coisa de Deus, se fosse como, se não, né? Então, o que acontece? Porque, e outra coisa, assim, que eu desejo muito, é, como o apóstolo Paulo, ele escreveu para os Coríntios, que eu não sei se isso acontece nos nossos dias, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Cristo. Ah, essa carta de Cristo, e quando é lida, de repente, eu sei que espera ler em nós, no nosso comportamento, algo que glorifica a Deus, né? Algo que glorifica a Deus. E nem sempre isso é possível, né? Porque nem sempre a pessoa, né, está com aquele equilíbrio 100%, 24 horas, né? Nós nunca estamos. Não é isso mesmo? Então nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. Aí o que acontece? Essa carta de Cristo, aí ele fala assim, nós com cara descoberta, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Ele diz que essa glória, que é para refletir na igreja hoje, ela é muito maior do que aquela glória que refletia no rosto de Moisés. Sim. Agora é a glória. Aí eu fico pensando, será que vai chegar um tempo, porque isso é para acontecer literalmente. Com Moisés acontecia literalmente. Mas hoje eu creio Eu sei que nós que enxergamos, não um cristão, né? exato. A pessoa Aquele dali, se ele é um cristão, né? percebe, Tem você algum sabe traço, que alguma tem. marca, né? A gente não identifica, né? Gente, quando tem o Espírito Santo, É. onde você tá, você sente um diferencial, você sente algo. E não cortando, irmão, mas nós temos também hoje, como surpresa, o nosso irmão Graciliano. Ele está ali só em stand-by, mas nós já vamos conversar com ele. Então, vai ser nesse podcast ainda, tá bom? E conversando sobre esse assunto de missão na nossa igreja, Nova Vida. Nós temos o irmão José e tem também o irmão Graciliano, que eles estão liderando o projeto de missões. José,
Fala para mim, qual é essa experiência de você viver o IT, de fazer acontecer, de ir visitar um local que, igual o pastor mesmo costuma falar, está virando uma Cracolândia no Juazeiro do Norte. Olha, a experiência ali, quando a gente chega ali, a gente vê assim uma situação, aos olhos humanos assim, é um negócio assim, bem limitado, né? Nós não temos a condição nenhuma de fazer nenhuma mudança. Mas quando chegamos e começamos a louvar, isso começa a andar, começa a se movimentar, começa a se incomodar, e de repente chega e se senta lá para ouvir. Só enquanto louva e ministra a palavra do Senhor, eles vêm, se senta e ficam ouvindo, alguns ficam chorando, e recebem oração. Diga, rapaz, é por isso que a palavra do Senhor diz que o nosso trabalho no Senhor não é igual. Não. Né? E graças a Fica até Deus. uma mensagem para quem está nos assistindo. Você às vezes pergunta, mas eu estou insistindo com a pessoa tal, eu estou fazendo o possível e impossível. Meu irmão, não desista. O que o nosso irmão José acabou de falar é muito importante. O trabalho do Senhor não tem. O que você faz, o que você ora, está movendo o céu. Agora também, isso aqui é triste para as pessoas que estão lá, mas de alguma forma é muito consolador. Por outro lado, é consolador porque você vê ali mover, você está entre pessoas, né? Agora, como eu passei 10 anos indo para o Pernambuco, e quando eu comecei a fazer o culto lá na igreja, não tinha, o máximo que tinha era 5 pessoas. Quando eu comecei, quando tinha. E depois, Pernambuco, né? E quando terminava o culto, eu, como responsável, né? O líder, né? Eu ia para a porta da igreja, nos degraus que tinha, e olhava para o céu e ficava chorando. Meu Deus. E você vai na casa das pessoas. Você se compadecia pelo sofrimento. Não, o negócio é a solidão. Sua. Porque assim, porque o que você quer, né? Se você está na missão, você quer que aconteça dos frutos. Deus dê frutos, que a nascer coisa comece fruto, né? a acontecer e você se sentia sozinho porque não estava. Então, assim, eu pensei, meu Deus, eu quero que isso aqui cresça. Porque quem se dispor para ser um missionário, ele tem que saber enfrentar a solidão. Viu? Eu fico pensando nessas pessoas que vão para outros países. Meu amigo, eu fico imaginando a solidão que é do missionário lá no mundo. Né? Porque você está num lugar distante da família, do seu território. E você quer. E se não fosse só isso, mas tem a resistência espiritual, né? A guerra, né? Você quer pregar e deseja que as pessoas creem, né? Mas não crê de imediato, não acontece de imediato. Então tem que ter a paciência, né? Persistência, a perseverança, né? Para que quando Deus quiser, Ele manda, Ele faz com que chegue até você, né? E Deus vai fazendo com que as coisas cresçam e seja acrescentado, né? Eu sonhei até. Eu creio que foi um sonho espiritual, sabe? Eu sonhei estar com há 2 semanas. Que eu chegava em certo lugar, né? E eu via uma pessoa e eu percebia que ela estava com um problema de saúde, né? Eu olhava e via. E depois eu olhei de novo e vi que ela não estava. Aí, daqui a pouco, né, no sonho, eu já vi mais pessoas. Com a enfermidade ou por aí? Não. Pessoas saudáveis.
Eu digo assim, pô, então parece ser uma ação espiritual, né? Uma Mas coisa que Deus deu solução e se foi de Deus, foi assim, né? Deus deu a cura, dependendo ainda do mais, cenário onde você né? esteja, Uhum. a gente está falando do projeto que está sendo feito da igreja. Nossa igreja, a Exato. Nova Vida, ela está fazendo um projeto maravilhoso ali no Pirajá, Uhum. né? Toda essa região ali, né? O evangelista, ele está indo lá, tá pregando a palavra, tá libertando. Então, assim, Deus está fazendo a obra e Deus, pode ter sido conexão, né? Deus tem usado muito o pastor Vanzinho, né? Como eu conheço ele há muito tempo, né? Eu chamo de Vanzinho, né? Gilvan Filho, eu nem sabia que era Gilvan Filho, né? A Mas maioria do pessoal conhece é Vanzinho. Vanzinho, né? Então, Deus tem dado essa coragem, né? Coragem, né? Pô, e graças a Deus, né? E a gente tem que apoiar, né? Continuar apoiando em nome de Jesus. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado, né? Então, essa é a minha fala, né? Aqui. Seu José, eu só tenho a agradecer muito por sua participação aqui e pode ter certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas que estão aqui na nossa igreja, como também está fora. Você quer evangelizar, você quer sair da rotina, você quer ganhar vidas para Jesus? Então, faça como o nosso irmão. Não tenha medo, enfrente, lute. Não é fácil. Então, viva o IT. Viva o que Cristo pediu para a sua igreja. Ide pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que precisam ouvir esta palavra, este reino maravilhoso que é o Senhor. Meu irmão, você tem alguma palavra para esse povo de Deus, uma mensagem algo especial? Eu quero citar Romanos, capítulo 8, versículo 32. Que diremos? Exatamente para assim. Mas diz assim: aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu fico perguntando, qual o limite da fé? Deus não poupou nem o filho. Ele não vai poupar nada. Tudo que for necessário para o nosso bem, a salvação de alguém, ele vai realizar porque o máximo ele já fez. Ele já deu o filho dele, e com o filho dele, ele nos dá tudo que nós necessitamos em nome de Deus. Meu querido José, obrigado por estar aqui, tá bom? Obrigado, senhor. Como prometido, esse podcast está cheio de surpresas, porque na nossa igreja Nova Vida, nós temos duas pessoas que são responsáveis pelo o propósito missão. E aqui está uma pessoa muito especial, e eu tenho um carinho muito especial por ele. Afinal de contas, esse cenário, tudo que você está vendo aqui tem um dedo dele. E é um cara que entendeu o seu propósito de servir ao Senhor e tem ganhado vidas por ele. Graciliano. Graciliano, meu querido, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Se apresenta para o público. Cara, Eu me chamo Graciliano, faz praticamente 3 anos, 3 anos e alguns meses, 3 anos, 4 meses e alguns que eu aceitei Jesus. E na minha conversão, eu era um homem muito regrado na vida do mundo. Gostava muito de beber, no e São Pedro desse aqui, Graciliano ah, estava. estava perdido no mundo. E eu, eu era um homem que não tinha Jesus. O que eu tinha era uma falsa ideia de uma religião. Na época, há mais ou menos 4 anos atrás, como eu estava falando, eu era um homem regrado ao álcool, né? Eu tinha meu primeiro casamento, eu coloquei uma pequena empresa de segurança, mas como eu já disse aqui, eu não tinha Jesus. Eu tinha
uma falsa ideia de religião. E eu praticamente vivia finais de semana, feriados, aniversário, qualquer coisa que eu ia, tinha que ter a bebida. E depois de um certo tempo, com certas amizades que eu arranjei, eu comecei não só a beber, mas também a usar entorpecente. Aí não era muito, porque eu tinha muitos problemas também de saúde, como hoje mesmo eu tenho. Eu já tive, nessa minha curta vida, eu já tive 2 AVCs. Rapaz, eu não sabia dessa. Eu já tive 2 AVCs. Mas Eu, nesse período de entorpecente, de bebedeira, sim, e aí sim. Não, não. Depois que eu comecei a parar, porque eu também tive um problema no estômago, né, justamente por causa da bebida. E eu comecei a parar, né, dar um tempo mais na bebida. E aí, nessa curta história, eu tive o primeiro AVC, se eu não me engano, em 2016. meu, Em 2016. E depois tive outro lapso de AVC em 2017. Um ano só de diferença. muito pouco, meu pouco, É, né? ah, no primeiro, eu não tive muita sequela. No segundo, eu já fiquei meio. Perdi um pouco da memória, né? Memórias recentes, eu não. Se você chegar para mim e disser assim, Graciliano, eu queria que você fizesse isso aqui para mim, compra ali isso aqui para mim. E se eu passar um tempinho assim andando ou conversando com outra pessoa, eu esqueço. Eu não lembro. Tente anotar para que Eu tenho lembre, que senão... anotar para que eu lembre. E várias batalhas, né? Tanto você sabe que quando a gente está no mundo, a carne ela fala muito mais alto. Mas aí, graças a Deus, eu conheci Jesus, conheci minha esposa primeiramente, que foi ela que evangelizou para mim. Eu já tive o quê? 5 casamentos. 5 casamentos não, assim. Eu tive um casamento e foi realmente no papel, né, com a minha primeira esposa. E aí, depois eu me separei justamente por conta desses problemas que eu estava tendo. Fechei a minha pequena empresa que eu tinha de segurança eletrônica, né, problemas que eu tive, pessoas que trabalhavam comigo também na época. E, assim, era uma vida, praticamente o inimigo trabalhava. Era destruindo, eu pegava um serviço aqui, eu ganhava bem, pegava um serviço de, vamos dizer, R$ 10.000 para colocar câmera numa clínica. Eu ia, colocava câmera, colocava sistema de alarme, colocava cerca elétrica, mas todo o dinheiro que eu pegava era destruído na vida mundana. Às vezes muitas pessoas se perguntam assim, mas eu ganhei, o que aconteceu com aquilo? E justamente, né, o mundo, entenda uma coisa, a Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Meu irmão, você pode até ganhar muito dinheiro, como existe milhões de pessoas que têm muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Só que não se tem paz, o diabo rouba. O diabo destrói a família, não se tem laço, não se tem nada. Então, assim, é uma mensagem que eu quero deixar para você. Vem para Jesus. Vem para essa graça maravilhosa. Porque com Jesus é aquele ditado, né? O pouco se faz muito. Verdade. E aí continua como é que foi. Aí, Toda essa caminhada. isso aí eu conheci minha esposa, né? É, eu conheci ela, eu fazendo trabalho, que eu também sou pedreiro, e eu tava fazendo serviço na casa dela. Você é tudo. Graciliano é o que a gente gosta de dizer, é o Severino. Ele faz tudo. Esse homem é completo. É o bombeiro. Aí comecei a trabalhar na casa dela, conheci ela, né? E eu tinha outro relacionamento com outra pessoa. E esse relacionamento já não tinha mais um vínculo
né, nem amoroso e nem companheiro mais. Então, eu me separei, né, da outra pessoa. E quando foi um certo dia, eu fui na casa dela novamente para colocar um balcão. Ela ficou até com raiva de mim. Ela puxou minha orelha. Eu fui colocar um balcão. E quando eu cheguei lá na casa dela, ela ela estava com dinheiro para comprar, né, um balcão de mármore para me instalar lá na casa dela e tudo. E eu não fui. Assim, fui lá. Aí ela ficou com raiva, aí falou com o vizinho lá, que eu era meu amigo e tudo. Aí disse, rapaz, como é que pode? O pedreiro nem veio aqui na minha casa para botar o balcão, para colocar, porque tinha um pessoal que fazia mais barato. Então foi a partir daí que eu comecei a conquistar, né? Ela brigando comigo e eu conquistando. E você já tá de olho. Mas Deus já tinha um propósito. Ele já estava trabalhando ali. Aí no momento que houve esse atrito entre nós, foi aí que nós ficamos mais próximos. E ela começou a falar de Jesus pra mim. E só Olha, vocês se conheciam, só como... só conheci. Ela começou a falar de Jesus para mim, né? Graciliano, você gostaria de ir na minha igreja? Você gostaria de ir para um culto? Você teve até um culto, não lembro, culto, Aqui na nossa igreja? não, uma outra congregação que a gente participava. Era um culto na casa dela. Tem um, Tipo uma célula. isso. E eu fui, né, para esse culto nesse dia. E Só que o olhar era pra ir pro culto ou o olhar era pra... não, Mas aí eu vou conhecer ela, eu quero mais perto. também tinha esse intuito, né, de conhecer ela melhor. E eu acho que Deus ele já estava trabalhando no meu coração, porque a partir daquele momento eu passei a observar. Deus ele faz assim. Ele primeiro, ele não entra, ele não chega na sua casa e entra de uma vez. Ele chega na sua porta, bate. Se você abrir a porta, ele entra e ceia com você. Jesus é muito educado. É. E o Espírito Santo de Deus naquela época ele já estava ali trabalhando. E ela foi e me convidou para um culto na igreja. Mas eu era reluzente. Eu sempre dizia não, eu não vou. Pé Não vou atrás. nada. Não vou nada. Nosso cafezinho. Gente, eu quero falar aqui que quem fez esse café aqui foi o nosso irmão Graciliano, né? Que tá abençoado mesmo. Continua aí. Aí tava lá. Aí ela me fez a proposta, né? E eu aceitei, né? Tá bom, eu vou. Só que nesse meio tempo eu estava visitando outras igrejas. Eu visitei a Batista, eu visitei aquela. Eu fui na Adventista também, visitei. Visitei uma igreja ali não sei se é salesiano ali, que é a Universal. Eu tinha visitado também. Mas quando eu entrei na Assembleia de Deus, eu me senti mais à vontade. Porque eu acho que ali foi a minha primeira experiência. Eu tinha ido uma vez num culto, mas eu não aceitei a Cristo. E quando fui um dia, eu estava muito atribulado, muita coisa, muita pressão. Os fornecedores atrás de mim para me pagar questões de valores que eu estava devendo. Eu estava desempregado. E tinha a questão jurídica lá com a outra pessoa, né? Que eu tive que vender minhas coisas, tudo, separar tudo bem direitinho e dar a parte dela. Então, a minha esposa me fez esse convite. Tá bom, hoje eu vou. Já era o terceiro, era quarto convite que eu já não. Aceitava. Porque o mundo ainda estava querendo me É tragar, o né? crente Raimundo, né? É o pé na justamente. igreja. Isso mesmo. Aí eu peguei e fui para a igreja nesse dia. Chegando lá, um homem de Deus, o irmão Raimundo, Raimundinho, né, para os mais chegados. Raimundo aqui no nosso Não, Raimundinho É. da congregação que eu
eu fazia parte, né? E o que aconteceu? Ele começou a pregar sobre o vaso, né? O vaso que se quebrou na mão do oleiro. E aquela palavra, ela entrou no meu coração. Ela entrou de uma forma que fosse como se Deus estivesse ali moldando o meu coração. Foi como se ele estivesse colocando a mão. E eu estava sentindo a presença do Senhor ali naquele momento. E nesse momento, ela tem essa menininha, a Lohane, ela não se expressava direito. Não, você mesmo hoje você vê que ela não tem né, o timbre. Mas ela chegou para mim e falou nitidamente: vamos, Jesus te chama. Eu. Até arrepia. Quando ela pegou na minha mão, meu irmão, eu acho que não foi um tremor assim normal. Foi diferente. O próprio Deus pegando pela Isso. mão assim. O Espírito Santo ali segurando na minha mão. E quando aquela pegada dela na minha mão estremeceu não só minha alma, não só o corpo, mas a alma. E quando eu senti o mundo, como eu mesmo digo, o inimigo ainda estava querendo segurar. Eu dei o primeiro passo, querendo sair do lugar, mas a outra perna não queria aceitar. O inimigo ainda querendo fazer o seu. Então, quando eu dei o segundo passo, eu segui em frente. E quando eu cheguei em frente ao púlpito, disse: eu quero aceitar Cristo. Ali, hoje, eu acho que até mesmo nós, como você também, que já aceitou a Cristo, eu acho que não tem uma explicação lógica para aquilo que acontece naquele momento. É único, é algo inexplicável. É algo que pega o nosso ser, nossa alma, tudo que tem ali dentro, e te faz ter esperança de falar assim: você pode ter alguém melhor. Justamente. Você pode fazer melhor. Você pode mudar tudo aquilo, tudo que você já tentou fazer na vida. Você falando seu testemunho e eu pensando, falei, meu Deus, na vida a gente tenta tanta coisa. A gente dá cabeçada em tanta coisa, bicho. E quando Deus está falando assim, é aqui, ó. Eu quero que vocês vão por aqui. Deus te colocando o caminho, Deus colocando as coisas na tua frente assim, e você querendo desviar para o outro lado. E quando você segue o caminho, aí Jesus segura na tua mão. Vamos embora. Vamos andar sobre as águas agora. E aí, nesse dia, eu aceitei a Cristo, né? Aceitei a Jesus. E a partir dali, eu não vou dizer que minha vida é só bênçãos, porque o crente, ele vive na tribulação, né? As batalhas, as lutas, mas eu sou feliz, porque Deus está comigo sempre. Já tive muitas lutas, acidentes. Um dia, o pastor da outra congregação, o pastor Sérgio, na época, ele me chamou e disse: irmão Graciliano, na quarta-feira o senhor vai levar a palavra, o senhor vai pregar lá na igreja. Eu, tá bom, pastor. Glória a Deus. Irmão, fiquei ali, eu não tive tempo. Foi a quarta-feira do Eu não tive tempo de estudar a palavra, de abrir a Bíblia, e corria para um lado trabalhando, e corria para o outro. Mas Deus, onde eu ia trabalhar, acontecia algo que levantava alguma coisa que estava na Bíblia. Alguma coisa bíblica. Alguma situação? Aí quando eu cheguei na igreja, eu comecei a me tremer lá em cima do púlpito. Eu disse, meu, que eu vou fazer? Aí os irmãos receberam a oportunidade e louvando o Senhor, sinos da harpa, e aquilo começou a vir, a entrar, né? E quando eu recebi a oportunidade para ir para ministrar a palavra, caiu como uma luva. Eu abri a Bíblia e comecei a ler, né, lá em Mateus. Inclusive, eu trouxe a minha arma, instrumento para mim. Meu armado. Segura.
A palavra, ela é vivificante para o homem, né? E quando eu abri a Bíblia naquele dia, comecei a ler a palavra, era como se ela tivesse entrado no meu coração, né? E como eu não tinha tido a oportunidade de pegar a Bíblia, eu li. E chegando Jesus, falhou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu, Ótima mensagem. quando Jesus ele fala ide, né? Missão é isso. Quando eu li essa parte e li também outra parte também da Bíblia falando sobre a porção acostumada, porque quando a Bíblia fala da porção é porque Deus ele dá aquela porção para que você consuma aquela porção, mesmo que seja mínima, mas é para que você não fique mal acostumado. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a falar da minha vida, né? E falar para os irmãos. Muitos irmãos ficaram horrorizados, porque eu falei, né, da minha vida, da bebedeira, das drogas, até minha esposa mesmo. Não era para você ter falado isso. Eu disse, mas é um testemunho de vida. Testemunho forte. Imagine, quantas pessoas que estão sentadas ali que estão vivendo isso. Isso. Aí eu disse, é o meu testemunho de vida, eu tenho que dizer. Muitas pessoas não sabiam desse meu testemunho, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Não. Mas quando você é nova criatura em Cristo Jesus, você tem que se abrir e expressar realmente o que você fez, o que ficou para trás. E o que ficou para trás morreu. É a partir do dia que você conheceu Jesus. Para Vida nova. vida nova. Então, a minha vida, ela se retrata muito na convivência com a minha esposa e com a minha família. Eu sei que meus irmãos vão estar vendo esse podcast e eles vão ver, porque eu sei que Cristo, ele muda qualquer pessoa. E eles sabem o que eu estou falando. Eles vivenciaram, Né? eles viram minha vida. E a pessoa que eu sou hoje, através de Jesus. Graciliano, agora eu gostaria de entrar a fundo nessa questão de missão. O que você leu agora é muito importante porque é o ID, é o que Jesus nos ordenou. A missão de todo cristão na sua vida, pregar o evangelho, é falar da palavra de Deus, é anunciar este reino. E me fala um pouco, você tem acompanhado nosso irmão que estava aqui agora também, o seu irmão José. Me fala um pouco sobre esse projeto que vocês estão fazendo ali no Pirajá, que a igreja Nova Vida está fazendo ali. Esse projeto, ele não só engloba nós, né, como cristãos, mas também gostaríamos de colocar que o poder público também possa fazer o seu lado. A gente vê que aquelas pessoas ali, elas estão precisando de algo, e este algo é Jesus Cristo. Nós, quando chegamos lá, que nós colocamos as caixas de som, que quando nós começamos a abrir o microfone e começamos a louvar ao Senhor, a gente vê. Eles estão sentados lá, estão usando droga, estão com cachimbo de pedra, outros fumando maconha, mas a partir do momento quando a gente começa a louvar, eles começam, incomoda eles ficam partindo para um lado, partindo para o outro. Tem deles que teve um que veio até pertinho da gente com um pedaço de metal, né, de ferro, e ele chegou bem próximo a gente, colocou um pedaço de ferro assim no chão e
ficou encarando a gente, né? Mas Você vê que é a afronta do próprio inimigo, né? isso, ali a gente vê que é o inimigo, que é ele querendo conturbar. Mas Jesus Cristo, quando ele está no ambiente, ninguém entra. Nenhum inimigo ultrapassa aquela linha. E quando a gente viu eles fazendo isso, nós começamos a louvar os hinos da harpa. O evangelista José, né, começou a louvar. Aí depois eu comecei a louvar também. Depois o nosso irmão, eu não me lembro o nome dele, ele foi com a gente ontem, foi o primeiro dia. Sim, foi o. Eu sei quem é que você tá falando. Foi ontem ele foi com a gente também, né? E o pastor também, quando começou a tocar o violão, e eles chegam, se aproximam, sentam próximo, né? Muitos baixam a cabeça, começam a chorar. Teve um que ontem eu conheci, há muito tempo atrás, eu fazia serviço e eu chamava ele para fazer os serviços de gesso. E quando eu reconheci ele, meu irmão, eu comecei a chorar. Porque quando eu vi ele naquela situação, eu vi que o inimigo estava destruiu a vida dele. O inimigo tinha destruído a vida dele. E eu cheguei próximo a ele, ele não me reconheceu. Ele não me reconheceu. Cheguei próximo a ele e ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, meu irmão, me perdoe. Ele disse dessa forma. E eu disse, meu irmão, receba o abraço do Espírito Santo. E eu abracei ele e ele começou a chorar nos meus braços. Chorou, 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 chorou. E eu fico até emocionado porque quando a gente vê essas pessoas sendo destruídas pelo inimigo, nós também, no meu passado, eu me via nessa situação, né? Eu não cheguei a ficar como eles, mas se eu tivesse continuado, Continuar. eu acho que não estaria mais nem aqui contando meu testemunho. É muito forte, assim. Porque é a visitação de Deus. Deus usa vocês tão poderosamente que você é a presença de Deus naquele lugar. Quando você chega e fala assim, receba o abraço do Espírito Santo, meu amigo ali, ele deve estar pensando até agora. Ele se desmanchou e quando ele disse, eu sou Daniel do Gesso, quando ele falou assim, eu olhei para ele, eu te conheço mesmo. Ele levantou a vista e olhou para mim, eu disse, eu não acredito, eu me conheço mesmo. Jesus mudou minha vida e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Nós não temos o poder de mudar o que está acontecendo dentro do seu coração, mas Jesus. Eu sou somente um instrumento de Deus que estou aqui. E ele olhou para mim e disse, meu irmão, o abraço mais gostoso que eu recebi na minha vida inteira foi esse. Não foi o abraço do meu pai, não foi o abraço da minha mãe, não foi o abraço dos meus irmãos. Foi esse abraço que eu recebi. E eu começava a chorar e ele chorava também. E eu chamei o pastor e o pastor começou a orar por ele. Nós começamos a orar, eu, o evangelista, outro irmão. E a gente vê trabalhar de Deus ali naquele lugar. A gente sabe que aquelas pessoas estão precisando de ajuda espiritual, precisando de ajuda, que as pessoas cheguem lá, conversem com eles, e não a sociedade em shopping, maltratem. Não, eles precisam que alguém faça alguma coisa. Eles precisam. Eles estão aprisionados. É, A corrente do vício prende eles de uma maneira que não consegue sair. é. Não consegue O pastor chegou para ele e disse para ele, olha meu irmão, você é escravo, mas eu te digo uma coisa, se tu quiseres, Jesus vai tirar você dessa escrava. Ele vai mudar a sua vida. E eu falei para o seu pastor, eu peguei muito serviço para esse rapaz aqui. Assim foi, meu irmão. Foi. Ele é o Daniel do Gesso. Eu não sei se o pastor já ouviu falar, mas o Daniel do Gesso trabalha magnificamente. É um grande profissional, pastor. Aí ele disse, eu sou um grande profissional, mas eu estou nesse mundo.
Aí eu disse, né? Aí eu, para o irmão, fui conversar com os outros, né? Que vinham se aproximando. E nós começamos a orar por eles. E a gente vê, não é com os olhos assim deste mundo, mas com os olhos espirituais. Hoje mesmo, na consagração, eu estava contando para minha esposa e para a irmã Rosineide, que estava aqui conosco. Nós começamos a orar, pedir que Deus desse livramento para aquelas pessoas. E o que aconteceu? Eu tive uma visão. Eu tive a visão daquelas pessoas. Entravam umas pessoas encapuzadas. Eu não tinha assim, nitidamente, mas eles entravam e começavam a esfaquear eles. Começavam a atirar neles, né? E às vezes a gente sabe que o inimigo, ele às vezes tem a sociedade, acha que para resolver é matar, né? Tirar da Mas sociedade. tirar da sociedade. Mas para Jesus, eu creio que Jesus vai tirar aquelas pessoas dali. E dali vai sair levitas, dali vai sair pastores, dali vai sair diáconos, presbíteros, e vão fazer a obra do Senhor. Porque o testemunho deles é muito grande. E eu quero fazer um alerta para a igreja Nova Vida. Você quer fazer parte desse projeto? Você quer, assim como nosso irmão Graciliano, ter esse sentimento, ser o próprio Deus entrando naquele lugar? Entre em contato, procure o irmão Graciliano, o irmão Evangelista, procure eles na igreja, falem, eu quero participar. Gente, isso daqui é o ID. O ID é a coisa mais bela que se existe no mundo. Porque é libertando o cão, é arrancando o cão do couro da pessoa e falando assim, meu irmão, você é liberto. Você agora vai ser curado. E essa pessoa tendo uma transformação de vida, isso é uma coisa que ela nunca vai esquecer. E são coisas que Deus vai... É aquela coisa que sempre o presbítero gosta de falar. Mais uma pedrinha na sua coroa. Graciliano, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que nós estamos começando e eu sou um cara muito grato a você, porque, como eu mesmo falei no começo, gente, o cenário que você imaginar aqui, Graciliano está envolvido. E vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Pega aqui meu celular. Eu preparei umas perguntinhas aqui e eu gosto sempre de fazer. Nosso irmão saiu, eu não consegui fazer com ele, mas vou fazer com você. Tá bom? Então, bate-bola, jogo rápido, como é que funciona? Eu vou falar uma palavra, você pode falar uma palavra ou você pode falar uma frase, né? O que vier no teu coração. Tá bom? Então vamos lá. Primeira palavra, tema da nossa mensagem: missão. Missão. Fazer o ID do Senhor. Essa é a missão. A missão. Segunda palavra, fé. Fé é tudo. Se nós não tivermos fé, nós não chegaremos a lugar. A fé, ela é igual Jesus diz, né? É o porquê. Né? Ela se move de um monte para outro com fé. Outra palavra forte, hein? Futuro. Futuro. Meu futuro, eu me vejo não existindo, mas continuando e fazendo com que a obra do Senhor cresça cada dia mais. Glórias. Essa é boa, hein? Bagunça. Bagunça é uma coisa que não cabe dentro da igreja e na vida de um cristão. Porque tudo do Senhor tem que ser feito com ordem e decência. Essa palavra que eu vou falar agora, ela foi muito forte no podcast passado. Saudade. Saudade. Para mim, eu acho que a palavra saudade, ela influencia muito no nosso lado espiritual e no nosso lado, vamos dizer assim, Para finalizar, né? Nós estávamos falando sobre a palavra saudade. a saudade transmite uma, vamos dizer assim,
Porque a saudade, ela transmite para nós, que somos cristãos, não só uma saudade de família, dos nossos entes queridos, mas a saudade maior é estar com Cristo. E agora, como ele é o início, o meio e o fim, Jesus. E aí eu dou o microfone para você e peço que você finalize. E para a gente finalizar, a gente faz a nossa brincadeira que a gente sempre faz, Nova Vida. Tá bom? Jesus. Jesus para mim, depois que aceitei, né, a Ele é o meu tudo. Nada que eu vá fazer hoje, eu faço sem primeiro colocar Ele em primeiro lugar. Tudo que eu vou fazer. Um dia, o pastor chegou na igreja, pediu para que nós orássemos na igreja. E eu disse, em nome de Jesus. E quando nós fomos orar, nós oramos por cada cadeira da igreja, por cada instrumento, por cada utensílio que tem na igreja. E colocando Jesus sempre em primeiro lugar. Porque Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Assim como a palavra dele mesmo, como Ele deixou para que nós pudéssemos seguir a Ele, fazer o id dele. Ele é o meu tudo. E desistir dele, jamais. E para finalizar, a gente fala Nova Vida, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e Nova Vida!